Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao canal Escrita Criativa. Meu nome é Thiago Novaes, sou escritor, professor de criação literária e hoje a gente vai falar sobre o clichê. Você sabe do que se trata? Em primeiro lugar, você sabe a origem do termo clichê? Clichê na indústria gráfica é uma placa de metal gravada em relevo por meio de técnicas, uma delas se chama estereotipia, e essa placa ela é destinada à impressão de imagens de textos na prensa tipográfica, né? Mas não é esse o termo, não é essa a designação que a gente costuma usar para falar em clichê. Clichê ele ganhou um novo sentido, ele foi para um outro lugar na cultura, nas artes, de modo geral, né? Que é o clichê? Clichê é um padrão cultural cujo excesso de uso, ou seja, cujo abuso fez com que o sentido original desse termo, dessa ideia, dessa expressão, fosse transformado, né? Nossa cultura midiática ela é prolífica, né? em se valer de algum elemento que tem alguma adesão, que produza uma comoção, um afeto, e jogar isso de muitas formas, ou seja, isso começa a ser repetido ad nauseam, né? A palavra, a expressão, a ideia, ser repetido ad nauseam até que, vamos dizer, o afeto que nos produz, né? Então, ele produz dois efeitos. Por um lado, é uma aceitação, em geral, uma aceitação pela repetição, ou seja, algo que foi repetido muitas vezes, a gente aceita como natural, como verdadeiro. Coisas que na verdade não são verdadeiras, né? Que na realidade não são verdadeiras, que foram comprovadas que são falsas, etc. Por um outro lado, ou seja, o abuso de um termo ele produz uma banalização, né? Então aquilo que era meu deixa de ser meu, né? O clichê é algo que não é próprio, né? O clichê é algo do outro, é algo do repertório cultural. Ele continua ali, mas ele começa a valer como um elemento de conexão mais do que qualquer coisa. Existem alguns tipos de clichê interessantes e o que eu gostaria de destacar aqui hoje para vocês. Então, em primeiro lugar, você tem um clichê que a gente considera como um clichê ideológico, né? É como eu disse, de tanto repetir uma mentira, ela acaba passando a valer como uma verdade. Como eu ouvi ela muitas vezes e por muitos lugares, eu paro de pensar nela, né? Ela vira um consenso, eu parei de pensar nesse assunto. Então, por exemplo, a ideia de que existe uma ameaça comunista nos tempos de hoje, sendo que a gente vive numa época de produção, consumo, indústria total, ou seja, o mundo das finanças, na verdade, é o que rege a nossa sociedade em todas as sociedades, né? Ou seja, a gente vive no sistema mundo, como diriam, e está totalmente conectado, né? Ou seja, o nosso sistema internacional nossa distribuição internacional de produção e de trabalho já está assentada, ou seja, o capitalismo ganhou, né? Aliás, outra ideia essa ameaça de que uma distribuição de renda seria um risco, ou seja, isso faz parte de uma ideologia que foi sendo disseminada, né, e que tolda nossa visão para o fato de que a gente vive num sistema que acaba com o planeta, está acabando com o planeta, de verdade, assim. Ele perpetua a violência, né? E ele agrada a pouquíssimos, é uma parcela muito pequena da população, ou seja, enxergar qualquer coisa que propõe algo diferente como uma ameaça faz parte desse clichê ideológico que de tanto repetir, ou seja, de tanto ouvir isso, dessa ideia de ameaça, de argumentos, justificativas, né, ele acaba se tornando uma verdade, um consenso, um lugar do não pensamento. Tem um segundo tipo de clichê, que seria um clichê terminológico, ou seja, uma expressão, em geral, composta, né, ou seja, combinada, dois termos que andam sempre juntos, né? Eu adoro esse exemplo, desabalada a carreira. Fulano saiu em desabalada a carreira. Gente, por que desabalada está sempre do lado de carreira? Por que carreira não anda sozinha? Por que a gente nunca usa a expressão carreira de outras formas, né? O escritor é aquele que faz isso, né? O escritor, a escritora são aqueles que fazem isso. Por que, por exemplo, eu não posso usar desabalado êxtase? Olha que beleza, já vira outra coisa, eu já olho para o termo, né? Ou um emprego poético como um olhar desabalado, olha que bacana. Ou um emprego supostamente contraditório como uma desabalada calma, né? Eu acho que são muito mais bonitos, eu acho que são mais apropriados, né? Você pega alguma coisa que está aí,
que é, vamos dizer, um lugar comum, né? E você trabalha esse lugar comum. Um terceiro tipo de clichê é um clichê estereotipificante, que traz esse outro termo, que é um termo importante pra gente, que é o estereótipo, né? A estereotipia, vamos dizer, é a tentação da falsa simplicidade, né? A estereotipia, a tentação é a construção de um esquema no lugar da realidade, né? Por cognoscível que seja esse esquema. Então, às vezes, um esquema mais simples, ele é fácil de ler, ele é fácil de interpretar, mas ele perpetua preconceitos, ele perpetua exclusões, ele perpetua discriminações. Então, por exemplo, a ideia de que as ideias nacionais, por exemplo, o estadunidense empreendedor, o brasileiro preguiçoso, a ameaça amarela, que a gente tem ouvido falar muito da China ultimamente, a ameaça chinesa, o vírus chinês, não é isso? Né? Só que o que é China? Ninguém sabe o que é China. Né? Não sabe a língua, não sabe a cultura, o negócio está do outro lado do mundo, não sabe, é ignorante e repete alguma coisa que é um clichê estereotipificante. Né? A ideia do brasileiro preguiçoso, do europeu sofisticado, né? Isso é um clichê, você constrói uma figura, algo simples para dar conta da própria ignorância. Né? Isso também é uma forma de clichê. Né? Em quarto lugar, a gente tem um clichê que é um clichê visual, que é uma cena reiterativa, ou seja, é uma cena, no caso, né? Onde vários elementos querem dizer a mesma coisa e eles são acumulados. Sabe, uma cena de amor, com uma trilha sonora de amor, com um filtro de amor, ou seja, ele é supostamente dirigido para um leitor torpe, ou para um espectador torpe, que não entenderia só um sinal, então ele vai precisar de 40 sinais. Né, acumulados e concentrados. Né? Então, por exemplo, o sujeito que abre os braços na praia, significando liberdade. A publicidade está cheia dessas coisas. Né? Então, o casal que se beija na chuva, que quer dizer, olha, diante de todas as dificuldades do mundo, o amor perdura. Né? Essa imagem. Né? Ou a moça que está olhando a chuva com um café, ou chá, melhor dizendo, um livro na mão, e olhando as gotas que são salpicadas no vidro da janela, ou seja, uma cena de contemplação. Na literatura e na vida, um clichê é um distúrbio do pensamento, né? É um emprego de algo que não é próprio, e o que é uma questão perigosa, porque a literatura, vamos dizer, é a invenção de uma voz, né? É a invenção de uma voz, é o uso de algo próprio, ou seja, você cria algo próprio. E quando você abusa dos clichês, você está usando, vamos dizer, esse repertório de uma forma impensada, né? Tanto para o autor quanto para o leitor. O leitor, quando lê aquele lugar comum, ele fica, como eu disse, indiferente, aquilo não produz nenhum afeto, é algo que é conhecido, produz uma sensação, isso sim, de um certo déjà vu, né? De um... já vi isso, né? É um reconhecimento. Né? Muitas vezes você usa um lugar comum para produzir um reconhecimento. Na maioria das vezes é simplesmente, estou falando a tua língua. Né? Mas existe um excesso disso, existe um abuso do abuso. E como eu disse, um clichê é uma tentação da facilidade, vamos dizer, da anulação da ambiguidade, da complexidade da vida. Claro que eu posso usar, vamos dizer, claro que eu posso fazer um bom uso de um abuso. É claro que eu posso fazer um bom uso do clichê. Eu posso me valer de um clichê sabendo que se trata de colocar na boca dos meus personagens, por exemplo, destacar contradições por meio deles, incluir eles como um discurso, algo que é um discurso de um ou outro personagem, ele pode ter clichê, ele deve ter clichê muitas vezes, né? Ou eu posso usar, por exemplo, explorar, ou seja, entrar dentro desse clichê e produzir, ir até as últimas consequências e produzir como que uma negação dialética, uma corrosão interna desse clichê para implodir essa verdade suposta, né? Essa suposta verdade natural e irrefutável. Né? Agora, como que a gente pode se prevenir dos clichês? Eu acho que para evitar a gente precisa de atenção no emprego das frases, no emprego das expressões. Né? A literatura é uma reflexão sobre a escritura, sobre o gesto de dizer. Né? Não se trata apenas de uma entrega ao ato impensado da criatividade, porque nesse ato impensado a gente coloca ali muitos dos nossos preconceitos. Né? Eu acho que, de alguma forma, eu posso escutar também as críticas dos meus pares e fazer uma autorreflexão
a partir das coisas que essas pessoas têm a dizer, porque muitas vezes eu estou reproduzindo preconceito sem perceber, e normalmente a nossa reação é de uma certa soberba, né? Não, esse é o meu jeito, esse sou eu, né? Todos estamos sujeitos a isso, gente. Eu tô sempre desconstruindo meus próprios preconceitos. E certamente eu ainda tenho muitos, né? Que eu estou desconstruindo graças ao outro. O outro me ajuda, o outro me ilumina, o outro destaca coisas em mim. Claro, quando o outro simplesmente não é ofensivo, e por isso que a gente precisa de uma cultura de diálogo, né? Nessa nossa sociedade que tem, vamos dizer, preconceitos estruturais, ou seja, eles são disseminados, né? Estão em todo mundo, né? O sistema está reproduzindo. E eu acho que, em último lugar, uma maneira de eu me prevenir dos clichês é ler mais. Porque quando a gente lê, principalmente quando a gente lê uma literatura que se debruça sobre a linguagem, né? Eu me torno menos ingênuo, né? Eu paro de inventar a roda, e às vezes essa roda não funciona muito bem, essa suposta roda que eu estou inventando. Então, quanto mais eu leio, mais eu vejo as coisas, mais eu conheço o mundo e o mundo da literatura, né? Então eu já vou me tornando, vamos dizer, calejado, o que seria talvez a expressão contrária. Vou me tornando mais sensível, né? Eu acho que a literatura ou a leitura produz esse calejamento que é um endurecimento macio, né? Que me convide a examinar essa língua que habito. Pessoal, muito obrigado a todas e todos, e a gente se vê num próximo encontro. Tchau!